No vídeo de hoje aqui do Pitaco, vamos falar sobre atacante tricolor oficializado em um clube da Série A. Falaremos também sobre um titular do Fluminense que teve sondagem de um clube gigante. Vamos falar ainda de mais uma lesão, esse movimento que está assolando o Fluminense em 2025 e não só em 2025, 2024 também, essa sequência de lesões absurda que tem acontecido no nosso tricolor. E vamos falar também sobre SAF, o assunto que tem dominado os noticiários tricolores aí. Cada dia uma bomba, cada dia uma novidade. Então, já fica com a gente aí até o final desse vídeo para ouvir tudo que a gente tem para falar e para a gente poder bater aquele papo maneiro também, beleza? Então, vamos lá, roda a vinheta. Fala galera, eu sou Bruno Oliveira, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Antes de começar, rapidinho, pedir para os amigos deixarem o like aí, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, ativar as notificações também, que é muito importante, e vire membro do nosso canal, participe do nosso bolão do Brasileirão, valendo aí vários prêmios, inclusive para o campeão uma camisa oficial do Fluminense, né? Faça parte lá do nosso grupo de WhatsApp também, e siga a gente nas redes sociais, está aqui, ó, @Pitaco, aquele tracinho embaixo, tricolor, e você encontra a gente lá no Instagram e no X, beleza? Então, vamos lá, que hoje tem muita notícia aí sobre o que aconteceu com o Fluminense, né? Vamos começar falando Thiago Silva, né? O nosso monstro, o nosso zagueiro, nosso capitão, foi escolhido para o Chelsea ideal da história, né? Por uma votação popular. Thiago Silva fez a zaga ali junto com simplesmente John Terry, um dos maiores ídolos da história do Chelsea, né? Então, uma passagem marcante lá pelos Blues, lá de Londres, e que a torcida também teve o Thiago como ídolo, assim como o Tricolor tem também, assim como os torcedores do Milan tiveram, os torcedores do PSG. O cara é simplesmente um fenômeno, meus amigos. Vamos falar agora sobre Lelê. Lelê, que a gente já tinha falado já há algum tempo, né, que estava acertando com o Ceará, uma novelinha, primeiro estava para acertar, aí o Ceará contratou o Pedro Raul, a negociação esfriou e depois voltou a acontecer, né? Então, Lelê acertado com o Ceará e anunciado. Então, Lelê já é jogador do Ceará para a sequência de 2025, vai disputar aí o Campeonato Brasileiro pelo Vovô. Vamos falar agora sobre Martinelli. Matheus Martinelli, segundo o jornalista Paulo Brito, recebeu uma sondagem de um grande clube, um gigante clube mexicano, no início da temporada. Só que a diretoria do Fluminense nem quis ouvir, né? Segundo a diretoria tricolor, Martinelli é um jogador pilar desse time para as disputas da Sul-Americana, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, para o ano do Fluminense, né? Então, deixa aí nos comentários, Martinelli é um pilar desse time do Fluminense? Será que tem essa importância toda? Lembrando que o Fluminense tem apenas 60% do passe do Martinelli. Então, uma venda desse jogador teria que ser uma venda com valor bem alto para o Fluminense poder fazer um bom dinheiro com ele. Martinelli, que é muito contestado por parte da torcida, é como se fosse 50-50, né? Ou ama ou odeia. Então, vamos falar agora sobre Otávio. Que situação, meus amigos. Depois de 2024, onde a gente teve o Fluminense na liderança do ranking de lesões no ano, tá? O Fluminense teve simplesmente 53 lesões em 2024. Foi o clube que mais teve jogador machucado. Isso é um absurdo por si só, né? E aí a gente vê 2025 começando, estamos aí no terceiro mês do ano, e olha quantas lesões a gente já teve. A gente já teve Riquelme, a gente já teve Zaga, a gente já teve Fuentes, né? E a bola da vez, Otávio, jogador que foi contratado nesse início de temporada, vinha sendo titular, inclusive foi muito questionado, principalmente por causa dos jogos contra o Flamengo na final do Carioca. O Otávio teve uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito, tá? Ele já tinha tido essa lesão, porém, no
esquerdo. A primeira lesão dele foi em 2021, quando ele ainda jogava no Bordeaux, e ele teve essa lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo, tá? Na época, meus amigos, ele passou simplesmente 1 ano e meio sem jogar. 1 ano e meio sem jogar. Ele se lesionou em janeiro de 21 e só foi voltar no meio de 22. Então, para vocês entenderem a gravidade que é esse tipo de lesão. E dessa vez foi no pé direito, né? Diferente de 2021. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem 4 volantes, né? O Otávio ele foi contratado justamente para ser esse cão de guarda, né? Não à toa ele chega e assume a titularidade, e agora tem mais uma bomba na mão aí para ser desarmada. Como é que você vai encaixar esse primeiro volante? Lembrando que quem estava sendo o primeiro volante antes da chegada do Otávio vinha sendo o Martinelli, o Hércules jogando de segundo volante. E agora? O que vai acontecer? Muita gente fala, e a gente já viu isso acontecendo várias vezes, o Fluminense parece que muitas das vezes é ajudado pelo destino. Jogadores, às vezes, muito questionados, jogadores que não dão conta em campo, mas são protegidos pelas comissões técnicas. Sempre acontece alguma coisa para poder vir algo melhor, né? Lógico, né? Não estou desejando o mal do Otávio, pelo contrário, que tenha uma excelente recuperação e volte o mais rápido possível. Mas tentando enxergar pelo lado positivo, talvez seja uma oportunidade para o Bernal e o Hércules terem mais chances, e com isso até fazer com que o Fluminense talvez vá atrás de outro nome. Lembrando que a gente só tem aí, hoje é dia 28, a gente só tem mais 14 dias de janela aberta no mercado interno. Então, até o dia 11 de abril, os times brasileiros podem contratar jogadores aqui no mercado interno. Então, abre-se essa possibilidade do Fluminense buscar um outro volante para reposição do Otávio. Então, já pergunto para os amigos, o que vocês acham, cara? Por que o Fluminense está tendo tanta lesão assim? Será que é coincidência? É azar? É campo? É preparação física? Né? Como explicar isso? Né? Isso é algo que realmente está deixando todo o torcedor tricolor simplesmente maluco. Né? O time está sendo desmantelado por causa das lesões. Então vamos lá, vamos fechar agora o assunto principal aí que vem agitando os noticiários, que é sobre SAF. Todo dia uma novidade, como eu falei, todo dia uma bomba, né? Então, a bomba da vez, notícia que foi divulgada pelo amigo José Ilan, lá do canal Ilan FC, um grande abraço aí para o meu amigo José Ilan, é que ele teve acesso a como seria o modelo pretendido de SAF pelo Fluminense e vai muito de acordo com o que o Lauro Jardim já tinha trazido, né? Os valores são iguais, aquele saláriozinho, né, maroto de 250 mil para o Mário por 5 anos, foi confirmado pelo Ilan. Então, assim, meus amigos, eu não acredito. Então, são pessoas de mídias, pessoas importantes, pessoas de renome, com a mesma informação. Será mesmo, né, que é inventado por duas pessoas desse tipo, desse porte? Será que haveria necessidade? Eu procurei, né, uma fonte minha lá do Fluminense, e ele nega veementemente essa informação. Nega, fala que isso não existe. Mas aí a gente vai ficar nesse vai e vem, né? Aonde acreditar? Como que a gente vai acreditar? Já que o Fluminense é um clube que ele mostra a cada dia a sua falta de transparência em simplesmente todos os processos que ele executa no clube. É um clube que vende atleta mal. Se ele vende atleta mal, por que ele venderia um clube bem? Então, continuando a informação do Ilan, ele fala que a ideia principal do Fluminense, isso inclusive o Globo Esporte ele traz, falando que o modelo mais bem visto pelo Fluminense no momento, que ganha muita força, é vender cotas, né? Vender para vários acionistas. Então o Fluminense teria vários donos, todos tricolores. O Ilan diz que essa não é a principal, essa é a única escolha. Essa é a única opção que o Fluminense trabalha.
dessa maneira com os cotistas tricolores. E aí, trazendo isso para valores, seriam aqueles mesmos 500 milhões, né? E aí, como é que seria dividido isso? Seriam 18 cotas de 10 milhões cada e mais a entrada do André Esteves com 320 milhões, totalizando assim os 500 milhões. Né? Então, o André Esteves ele seria o majoritário entre os sócios, então teria o poder da decisão. E aí entram muitas perguntas, né, gente? Como seria isso? Como é que seria um clube com 19 donos, né? 19 donos, 19 sócios? Quem mandaria? Como seria feito isso? É dúvida atrás de dúvida que fica. Lembrando que o Fluminense ele tem uma reunião dia 14 de abril com conselheiros, né? Foi divulgado através do Paulo Brito que essa reunião seria apenas para comunicar, não seria para debater. Já o Fluminense ele fala diferente. Mais uma vez, através da fonte que eu tenho no Fluminense, ele me diz que vai ser sim de debate, não vai ser algo unilateral, né? Então vamos aguardar para saber um pouco mais sobre isso. E continuando, né, o que o Ilan trouxe, aí talvez a parte mais grave, mais importante, a notícia mais importante, é que o Fluminense foi sondado por um grupo árabe. Né? A gente sabe do poderio financeiro que esses caras têm, o quanto esses caras estão injetando dinheiro no futebol, e não é novidade que eles querem encontrar um clube no Brasil. Isso já vem, pelo menos, aí tem uns 2 anos. Então, a gente já ouviu, quem acompanha mais o futebol nacional em geral, já ouviu muito essa história, né, que eles buscam um clube no Brasil. Então, meus amigos, o Fluminense, o que ele faz? A partir do momento existe a reunião, existe o contato, a sondagem desse grupo, do representante desse grupo árabe, com o Montenegro, com o Mário, com o BTG, e simplesmente o Fluminense descarta, alegando que não é o modelo que ele busca. Assim, desse jeito, como se eles estivessem fazendo uma negociação da empresa deles, sem consulta a ninguém, sem consulta a sócios, sem conversas, sem saber discutir propostas, a gente sem ter ideia do quanto poderia vir de dinheiro ao Fluminense. Mas é óbvio, né? Porque se faz desse jeito, aí não seria, né, tudo que está sendo preparado, essa cereja do bolo para a torcida tricolor que pedia tanta ditadura, está sendo preparado. Então basta a gente observar os movimentos, beleza? E agora a gente vê muitas coisas acontecendo nos últimos dias. O Matheus Montenegro cada vez mais botando as asas de fora, aparecendo, falando. Inclusive vazou, né, um áudio dele, trazido também pelo Paulo Brito que vem dando uma cobertura muito grande para esse processo aí, desses bastidores, e que, inclusive, o Globo Esporte ele traz um trechinho, né? Então, vou botar para os amigos aí, para a gente ouvir e falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. Em complemento, 3 coisas. Primeira, se a gente quisesse fazer toque de caixa, correndo e tal, fazia depois da Libertadores, né? Ganhamos a Libertadores, a Recopa, a gente ia fazer agora por quê? Porque, obviamente, é um processo cauteloso, que, enfim, tem que analisar com muita calma, discutir muito, e é isso que a gente espera, então, estamos fazendo internamente, vamos fazer depois que efetivamente tiver alguma proposta. Segunda coisa, a gente vê aí, né, que ele fala que não teve nenhuma proposta. Então, a gente já vê que é uma mentira. A gente já vê que é uma mentira. Porque já tiveram sondagens, inclusive essa confirmada pelo Ilan do Grupo Árabe. Então, já é uma mentira aí. Qualquer pessoa que fizer a aquisição vai cogitar a manutenção do Mário. E se fosse eu, dependesse de mim, seria ele. Pô, olha o que o clube era em 2019, que o clube é hoje, cara. Eu não preciso falar assim muito. É só você olhar tudo. Olha a receita, olha
o que a gente conseguiu fazer do equacionamento da dívida, pô, de não ter mais penhora, de ter todos os salários em dia o tempo inteiro, de ganhar título. Então, assim, eu acho que tem muitas críticas que são feitas e tal, em relação a coisas pontuais, mas se você olhar o clube antes da gestão e hoje, é incomparável, assim. É incomparável. Então, enfim, é óbvio que isso vai ser levado em consideração, e se eu fosse investidor, eu deixaria o Mário tocando lá a SAF. E lembrando que o investidor, ele pode escolher quem ele quiser. E outra coisa também que é relevante, muita gente falando de valuation, assim, e tal, essas coisas, e comparando com outras operações, assim. Cara, o valor da Portuguesa, tem que analisar o que foi comprado, assim. A Portuguesa, com todo respeito, não tem, pô, jogador, não tem receita de TV, não tem base, não tem nada. O que os caras compraram? Imobiliário, terreno. Então, assim, é totalmente diferente você analisar essas operações de acordo com o que está sendo vendido, qual é a expectativa do investidor. Então, tudo isso a gente vai poder fazer assim que a gente tiver uma proposta e fazer isso de forma pública, beleza? Abraço. Então vamos lá. A gente percebe, né? Vou começar aqui com essa ideia do que a gente está enxergando sobre esses movimentos e com cada vez mais aparições do Matheus Montenegro. A gente percebe que eles estão trabalhando em duas frentes para se manter no poder. Isso aí eu acho que é óbvio para todo mundo. Seja ele aprovando a SAF, que é o Mário que está ali, né, fazendo esse meio campo, para poder se consolidar ali como CEO da SAF, automaticamente vai entrar, né, passou o boi, vai passar a boiada. E do outro lado, a gente tem o Matheus pavimentando a sua eleição. Caso o Fluminense venha continuar no modelo associativo, lembrando que 2025 é ano de eleição. Vamos eleger o substituto do Mário. E aí vocês, meus amigos, entendam. Tudo ali é pelo poder. Ninguém está preocupado com o Fluminense. Tudo é pelo poder. É como se eles fossem a solução para o Fluminense. Por que você está interessado em vender? Se você vai vender, por que você está interessado em permanecer ali? Abre mão disso, cara. Deixa o Fluminense ser feliz, deixa o Fluminense viver, respirar. Saia. Acabou. São 20 anos de Fluminense. São 6 anos de presidência. Para que isso? Isso faz parte até de um processo democrático, cara. De você conseguir ter uma rotatividade, ideias diferentes. É óbvio que o Matheus vai engrandecer o Mário, vai pedir o Mário lá dentro, porque interessa também a ele, interessa a todo mundo que já faz parte desse sistema falido. Porque eles vão continuar ali no Fluminense. Então é impressionante o quanto chega a ser revoltante o quanto que esses caras fazem de tudo para não largar esse filé mignon aí que se chama Fluminense. Enquanto isso, o torcedor sofre. Enquanto isso, o torcedor está aí, né? Vendo um monte de benefício ser perdido, vendo sócio torcedor aumentar, vendo um futebol com uma péssima qualidade, um time que não responde dentro de campo, mas para eles está tudo bem, pô. Porque eles estão conseguindo fazer o deles, ter o deles lá na boa, né? E por fim, gente, eu gostaria que os amigos refletissem sobre isso e até botassem nos comentários também para a gente bater um papo ao longo do dia, né? Tento responder todo mundo lá que coloca um comentário. Vamos lá. O quão absurdo é isso, a gente já vem falando, e não só a gente, muita gente vem falando sobre isso também. Como é que você vai vender um produto e você vai permanecer nele? Isso já é o primeiro conflito de interesse, né? Porque, analisando o valuation do Fluminense através da Sport Value, do Amir Samoji, que ele bota que o Fluminense valeria 2 bilhões e 100 milhões, e aí agora a gente vê um Fluminense considerando que o valor dele, o valuation dele, seja de 850 milhões por parte da gestão ali, cara, isso gera, né, supostamente, possibilidade de inúmeras teorias da conspiração.
Tipo, amigo, você me contrata e eu baixo o valor do meu produto para você. Ao invés de você pagar 2 bilhões, tu vai pagar 850 milhões, mas tu me mantém lá e mantém minha equipe também. Isso abre, abre a possibilidade de várias teorias da conspiração. Pode não ser? Pode, mas também pode ser. E como a gente vai falar? Como a gente vai chamar um torcedor de maluco por pensar isso? E aí, um outro conflito de interesse gigantesco. O BTG deveria ser o intermediário, que é isso que o Fluminense vem falando há 2 anos. E o BTG foi intermediário de todos os clubes esses que viraram SAF. O BTG encontrou investidor para todos eles. Investidores grandes, tipo um Grupo City. E o Fluminense, estranhamente, não aparece nenhum interessado. Até que chega o ponto que quem passa a ser o favorito para comprar a SAF do Fluminense? O intermediário. Isso não faz sentido, gente. Isso não faz sentido. Eles podem muito bem chegar lá, não teve nenhuma proposta. Vou te comprar aí a 500 milhões. Porque não teve nenhuma proposta. Isso não faz o menor sentido. Repito, pode ser legal? Ok, é legal, beleza. Mas é totalmente antiético, é totalmente imoral. É um conflito de interesse gigantesco por todas as partes. Acabou que deveria ser um vídeo apenas com informações, mas é um tema que mexe muito, porque a gente está falando do futuro do Fluminense, né, cara? A gente está falando do futuro do Fluminense. Eu, como um torcedor apaixonado do Fluminense, isso mexe muito comigo. Então, peço até desculpa por estar prolongando demais, mas é isso. Quero saber dos amigos, o que vocês acham, né, sobre esse andamento dessa SAF do Fluminense. Se vocês estão curtindo, como é que vocês estão enxergando esse processo? Se acha isso tudo normal, né? Enfim, é isso. Valeu, galera. Boa sexta-feira para vocês aí, tá? Fiquem bem, saudações colores. E até amanhã, 7 horas da manhã, estamos de volta. Não fizemos vídeo ontem, mas ontem foi complicado. Foi um dia bem difícil para mim. Então, mas hoje estou aqui, né? Estou aqui marcando meu ponto. E amanhã estou de volta. E é isso. Fiquem bem, até a próxima. Valeu.